A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Eu gostaria de falar hoje sobre a mulher com fluxo de sangue. Em Mateus, no capítulo 9, verso 20, diz o seguinte: Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A palavra de Deus nos traz grandes ensinamentos sempre. O caso desta mulher é um deles. A Bíblia nos diz que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. Não se sabe se era constante ou apenas frequente, mas o fato que isso a impedia de ter uma vida normal. Pela lei mosaica, ela não poderia ir ao templo, também não poderia tocar em nada sem que isso ficasse imundo. A cama onde ela dormia era imunda, as coisas que ela tocava enquanto sangrava se tornavam imundas. Tudo precisava ser constantemente purificado. Em suma, ela vivia, por causa da lei, muitas vezes uma situação abominável aos olhos de Deus. Talvez o maior desejo desta mulher não era obter a cura para o seu deleite, mas obter a cura para se aproximar mais de Deus, pois sempre era vista como impura. E aqui tem uma coisa bastante sublime: o desejo de chegar perto do Senhor. Existe algo no coração de todo ser humano que se chama saudade. O ser humano não sabe direito o que é esse vazio e por isso procura de todas as formas resolver o problema, buscando em muitas fontes neste mundo, seja nos prazeres da carne, seja no dinheiro, seja na fama, seja no sexo, nas drogas, no álcool e assim por diante. Buscam por estarem insatisfeitos consigo mesmos. E quando falei há pouco sobre a saudade, me refiro à queda do homem. Quando Adão pecou, ele foi expulso do paraíso e perdeu a presença de Deus, que sempre estava com ele e naquele lugar. E essa doce presença traz paz e conforta o coração do homem, que é ansioso e insatisfeito. Quando Adão estava no paraíso, havia uma aura de alegria, paz, conforto e satisfação. Ele não precisava se preocupar com nada, tudo estava à sua disposição. Não haviam dificuldades, não havia trabalho penoso, não havia necessidade de aprender ou estudar, pois quase todo o conhecimento divino estava ao seu alcance. Era uma vida perfeita, uma vida tranquila, uma vida feliz. Mas houve a queda e, por conseguinte, a separação de Deus. Esta queda trouxe marcas na raça humana que perduram durante séculos e por séculos. E por causa desta queda, o homem está sempre buscando algo que muitas vezes não sabe do que se trata. Na realidade, o que ele busca é saciar a falta do paraíso. Ele sente saudades do momento que tinha tudo de forma confortável e era feliz. Esta mulher tinha esta sede em seu coração, a sede de voltar a ser feliz. Nunca conheci alguém na minha vida que dissesse: olha, eu quero ser triste, eu quero ser infeliz, eu vou orar a Deus para ser infeliz. Não, todos querem ser felizes e buscam a felicidade. A Bíblia diz que 12 anos ela estava enferma, pense nisso. 12 anos sem poder viver de forma digna, 12 anos se escondendo de muitos, 12 anos sendo mal vista, 12 anos de dor, 12 anos que onde ia, sempre se lembrava que era enferma. 12 anos gastando tudo que tinha. 12 anos de sofrimento. 12 anos de reclusão. 12 anos sem poder servir a Deus. 12 anos de isolamento interior e muitas vezes exterior. 12 anos. 12 anos. 12 anos de uma vida infeliz. Quando um estudioso da Bíblia escreveu que as multidões vinham de toda parte porque Jesus era a única esperança deles, não estava errado. Naqueles dias não se tinha medicamentos ou conhecimentos e recursos médicos como hoje. As coisas eram muito difíceis. Essa mulher havia gastado tudo que tinha para encontrar a cura, mas tinha sido em vão. Muita gente nos dias de hoje ainda gasta tudo que tem sem ter a resposta. Gasta seu dinheiro, gasta seus bens, gasta seus esforços, gasta seu tempo, gasta sua vida e não tem a resposta. Há problemas que nada e ninguém neste mundo podem resolver. Somente o Senhor
é que tem a resposta. Jesus aparece em cena. Sua fama chegava antes dele em muitos lugares. E esta fama era vinda pela ação do Espírito Santo, pois colocava a sede nos corações dos homens para deixarem tudo o que estavam fazendo e virem ouvir a palavra do Senhor. E isso é impressionante. A fama não vinha do marketing humano apenas, mas de um marketing de boca a boca induzido pelo Espírito Santo de Deus, falando aos corações, e creio que o Espírito Santo dizia naqueles dias: você precisa ver Jesus, você precisa ver Jesus, convide outros com você, você precisa ver Jesus, você precisa ver Jesus, você precisa ver Jesus. Aleluia! Que coisa linda! Quando paramos para pensar o que significava a presença do Senhor física naqueles dias e o que é a presença do Senhor em nossos dias. As multidões estavam com ele naquele dia. O texto nos diz que ela veio por trás de Jesus e tocou na sua orla. A palavra orla aqui significa também franja. Havia 4 franjas nas túnicas judaicas naqueles dias. Cada franja ficava em um lado da túnica. Estas franjas representavam os 613 mandamentos da Torá e eram feitas com cordões trançados, e entre eles havia um cordão de uma cor especial. Era a cor azul. O azul não era obtido, como hoje, através de um processo químico, e sim através de um molusco, que era difícil de ser obtido e por isso muito caro. Para se ter uma ideia, até o ano 300 depois de Cristo, meio quilo de tecido tingido de azul custava $96.000. Quando a Bíblia fala em Atos de Lídia que vendia púrpura, falamos de alguém que era muito rica. A palavra de Deus nos diz que ela tocou na orla das suas vestes, pois cria que se tocasse, e se Jesus fosse o Messias, ela seria curada. Há um texto no Antigo Testamento que traz esta afirmação. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis com bezerros da estrebaria. Está lá em Malaquias 4, verso 2. Para o judeu, asas aqui representa orlas, ou orla. Logo, se Jesus fosse o Messias e ela tocasse na orla, ela seria curada. Assim ela cria e assim era crido, acreditado naqueles dias. O fato que ela foi com fé, tocando na palavra de Deus, os 613 mandamentos do Senhor, a Torá, e o próprio verbo vivo de Deus ali presente, e ao mesmo tempo sabendo que Jesus era o Messias, pois dizia em seu coração: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, de fato estava se lembrando dos preceitos de Deus, crendo que Jesus era o Messias e que seria, portanto, curada. A Bíblia diz que Jesus sentiu sair virtude. Isso é algo impressionante. Você sabe quando está cheio do poder de Deus e quando parte deste poder emana de você para outra pessoa. Apenas quem passou por a experiência de orar por muitos enfermos sabe o que estou falando. Existe algo tremendo neste texto, mas não vou me deter no momento a este estudo, porque o foco aqui é a cura desta mulher. A Bíblia nos diz que Jesus perguntou quem me tocou. Ele já sabia quem era, mas precisava da confissão dela para que a cura não gerasse culpa. Sim, ela se sentiria culpada por ter obtido algo sem autorização, pois em momento algum ela pediu a cura para o Senhor, mas obteve de forma sutil. Tudo que é tomado sem autorização gera culpa no coração do homem. Ela seria curada da enfermidade, mas permaneceria com uma culpa no coração para o resto da vida. Em outras palavras, trocava um problema pelo outro. Ela teve naquele momento a certeza que não poderia escapar de se apresentar ao Senhor, pois, embora estivesse em meio a uma multidão, jamais poderia se esconder de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Tudo ele vê, como diz aquele velho hino. Jesus a chama e com isso lhe dá a oportunidade de contar toda a sua história e confessar o que fez. E o nosso mestre querido, então, não a repreende, não a se faz sentir-se desconfortável, mas, em um gesto de amor e compaixão, fala as doces palavras para aquela pobre alma sedenta que precisava mais do que a cura da sua enfermidade. Se alegra, vai que a tua fé te salvou, disse Jesus. Em outras palavras, ele dizia: estou alegre com você. Não se sinta culpada, você foi curada, você confessou, você está livre,
Você pode agora se alegrar, vai ter uma vida nova te espera. Você vai viver de novo. Não haverá mais enfermidade, não haverá mais lugares impuros por onde você tocar ou passar. Você poderá servir a Deus, poderá ir ao templo, poderá ter uma vida alegre de novo. E o mesmo ele diz para você: se alegre e desfrute a vida que o Senhor te deu. Uma das maiores alegrias que o ser humano pode dar para Deus é viver com prazer a vida que o Senhor lhe deu, mostrando a Deus que está alegre com o que o Senhor lhe tem dado. Problemas todos temos, uns mais, outros menos, mas devemos louvar a Deus em todo o tempo por tudo, pois esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Não gostamos dos problemas, pois muitas vezes nos tiram até o prazer de viver. Trazem aborrecimentos, trazem angústia, trazem tristezas, mas a Bíblia diz que a tristeza fortalece o coração. O fato é que Deus sabe como trabalhar com cada um de nós e nos tornar mais felizes, fazendo também outros felizes. Jesus disse: tem de bom ânimo, vai, a tua fé te salvou. Deus te abençoe.